GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Estamos de volta para mais um bloco de entrevistas para a Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado conosco, nesse segundo bloco do GJR Entrevista, de volta aos estúdios da Clube Ju Alano. Bom dia, Ju, bem-vinda. Bom dia, Léo, bom dia, Cabelinho, bom dia, ouvintes. Ju, a nossa sócia aqui que mensalmente, né, eu diria que está aqui conosco, nos brindando sempre com temas muito pertinentes. Hoje é um tema muito sensível, eu diria que é um tema nevrálgico para a sustentabilidade das organizações hoje em dia, né, Ju? Vendas. Com certeza. A gente sempre procura trazer temas que a gente sente que o mercado está passando trabalho, né? Então, a ideia é compartilhar aí com os nossos ouvintes um pouquinho daquilo que a gente vivencia no dia a dia, aquela dificuldade que a gente está lá dentro da empresa e está vendo real o que está acontecendo e as mudanças que estão acontecendo. A questão maior é que, devido, a gente sempre diz a falta de tempo, né? O empresário, às vezes a gente tem que cuidar. Se é uma questão mais mental, que ele usa a falta de tempo como uma bengala para não olhar para aquilo que ele tem dificuldade, ou se de fato mesmo ele está tão desorganizado a ponto de não ter tempo para olhar para tudo. E aí entra o papel da Ju e da Central de Negócios, que é trazer um pouco mais de conforto nesse sentido. Ou seja, a gente busca no mercado, a gente faz curadoria, a gente busca profissionais que prestem serviços naquilo que hoje o nosso empresário aqui está precisando. Então, a gente notou muito que a questão das vendas está sendo um tema que tem pouquíssima gente hoje no mercado aqui. Inclusive, eu não tenho dentro da Central hoje uma pessoa, por exemplo, se me pedirem um treinamento para 3 pessoas na área comercial, eu não tenho profissional que treine essas pessoas. Então, a gente está fazendo ações justamente em grupo, em massa, a gente vai falar um pouquinho depois, para que a gente possa propiciar isso. Porque hoje está caro. E as empresas, elas precisam investir. Ou elas vão investir num cara que já sabe vender, a gente estava mesmo falando isso fora do ar, e vai ter que pagar mais, porque esse cara, no fim das contas, ele vale a pena ter dentro da empresa, ou ele vai contratar uma pessoa com salário menor, com uma remuneração menor, porém ele vai ter que qualificar essa pessoa para a equipe dele. Mas vamos lá, qual é a ideia aqui? É fazer um link entre o que as vendas hoje refletem na área financeira. Eu sempre digo, e reforço isso sempre, a empresa é um organismo vivo e ela não funciona só com o coração, né? Então não adianta ter o coração no teu pulmão funcionando bem, não adianta ter o pulmão funcionando se o rim não está funcionando. Então essas pessoas me chamam para a área financeira. Ju, vem fazer um trabalho na minha área financeira porque eu estou desorganizado. De fato, precisa organizar a área financeira? Sempre. É importante? É. Por quê? Porque lá na área financeira, falando de forma prática, a gente consegue os indicadores. Os indicadores são reflexos daquilo que tu tem lá na ponta da operação. Ou seja, tudo que acontecer lá no financeiro já de alguma forma foi. Tu pode olhar para aquele número e ver o que tu vai ajustar daqui para frente. Então o financeiro vai te dar métricas do teu custo fixo, das despesas variáveis, do teu custo de produção, de várias coisas, do teu fluxo de caixa, teu ponto de equilíbrio. A gente poderia falar que N, né, situações que tu precisa olhar, que são métricas que o financeiro vai ter lá, se ele estiver bem organizado. Porém, contudo, entretanto, lá na ponta, se eu não tiver venda, vai acontecer o quê? O financeiro começa a refletir. Quando eu entro na empresa, eu já vejo. Financeiro está desorganizado por quê? Porque faltou fluxo de caixa. Aí o empresário, a primeira coisa que ele faz é buscar isso no recurso próprio. Então ele começa a se desfazer de patrimônio, ele pega o cartão de crédito dele, ele para de pagar os impostos porque é o financiamento mais rápido que ele tem, né? Ele não precisa fazer nada, ele só não paga e depois ele vai se acertar lá com 20% de multa com o governo. Então ele começa a fazer algumas ações porque ele acha que aquele momento é passageiro. O mercado, a economia está devagar. E aí ele tá na esperança, agarrado fielmente com a esperança de que aquilo vai mudar. Gente, às vezes não é só a economia. Às vezes é o teu processo. Se tu não sabe aonde tu tá indo, quanto tu precisa vender para chegar a pagar tuas contas fixas ou teu ponto de equilíbrio, como é que a tua equipe vai saber? Se o dono do negócio não sabe para onde a empresa está indo, o funcionário é que não vai saber. Muitas vezes as metas vêm das fontes da vozes da cabeça, né? A pessoa não faz nenhuma análise para desenvolver um plano de metas inteligente para a empresa, né? E pode ser coisas bem básicas, Cabelinho. Se ele partir do princípio que ele sabe quanto ele precisa vender dentro do mês, e ele vai montar, então, uma estratégia para vender isso. Se hoje não está entrando ninguém dentro do meu comércio, no meu restaurante, o que eu preciso fazer ou o que eu estou errando aqui no meu processo que não está chegando? Não, Ju, mas eu tenho um marketing fodástico. Legal, gente. Mudou o meta uns meses atrás. Vocês estão acompanhando aí no mercado, quem trabalha com marketing digital, os grandes players, o que eles falam sobre o meta hoje?
que tá uma bagunça, que o dinheiro que antes tu investia ali, uma grana que dava conversão de leads qualificados, hoje o Meta não entrega mais. E pior ainda, tá taxado 13% de imposto. Então, se tu bota R$1.000 de impulsionamento, já vem descontado na fonte 13%, então tu não tá mais botando R$1.000. A conversão já tá partindo ali dos 870, um pouquinho mais ali. Então, muitas coisas estão mudando e é necessário olhar quais os canais, qual o meu público. Eu preciso fazer quantas ligações hoje para converter. Eu trabalho na área imobiliária, não estou conseguindo converter, não tem investidor na cidade hoje para comprar. Cara, tem investidor, mas se tá difícil de tu vender com 5 ligação, faz 15. Tu precisa alcançar, tu precisa performar, tu tem que achar estratégias para que isso aconteça. Ficar de braço cruzado esperando o cara entrar pela porta, tu tá fadado a fechar as portas nos próximos meses, porque é assim que o negócio funciona. E mesmo quem recebe o cliente na porta, e aqui vamos falar de um ramo que é um ramo que eu já estive muito tempo e que é um dos ramos mais fortes aqui da região, que é a gastronomia, né? Eu brinco sempre com a ideia, né? Trabalhe para que os seus atendentes, os seus garçons, sejam vendedores. Porque muitas e muitas vezes a gente vai em restaurantes e o garçom simplesmente te joga um cardápio. É tirador de pedido. E aí, daqui a pouco, se ele disser, tu vai pedir um prato, um vinho, o que explica o prato, explica como funciona a casa. E todo mundo conhece tudo, né? Então tem muito disso também, né? As pessoas que entram nos estabelecimentos, eu dei o exemplo dos restaurantes porque é um exemplo que faz parte da minha rotina, mas tem outros casos, né? Muitas vezes a pessoa entrou, ela já quer comprar. Não é assim que funciona, né? Na verdade, a venda ela tem três situações, né? Ou tu vende pela necessidade, eu preciso comer, eu vou procurar um restaurante de meio-dia pra almoçar. Ou pela oportunidade, tô passando aqui na frente, vou entrar aqui e vou comprar. Né? Preciso comprar, vou comprar aqui. Ou pela emoção, ou seja, ele se deparou lá com uma promoção, com alguma coisa que ele escutou na rádio, olhou na revista, viu no Instagram, e aí ele, por emoção dele, né, ele foi lá e comprou. Então, tu só vende nessas 3 oportunidades. E aí, são essas técnicas que eu digo que o pessoal precisa. Então, eu tenho meus números, eu sei que o meu financeiro precisa chegar em tanto, meu ponto de equilíbrio é tanto, meu fluxo de caixa é tanto, eu preciso de tanto para operar. Quanto eu preciso buscar de venda no mês? Preciso buscar tanto de venda. Como é que eu faço isso? Com técnicas estruturadas junto com o comercial e com o teu marketing. E aí, quando eu falo marketing, é a tua agência de marketing digital mesmo. Não adianta tu mandar lá pro teu gestor de tráfego fazer um impulsionamento se tu não sabe nem para quem tu quer fazer aquilo. Botar dinheiro sem saber hoje em tráfego pago é literalmente rasgar dinheiro. E daí tem várias ações e vários canais, seja uma publicidade na rádio, seja lá no Instagram com marketing digital através do impulsionamento, tem Google, tem LinkedIn, depende muito do ramo da pessoa. Então ela tem que ter e conhecer os canais que para ela convertem melhor. E ainda, assim, já deixo de antemão para o pessoal, não adianta só fazer a divulgação. Tu precisa, no mínimo, olhar para aquilo e ver se isso está convertendo. Porque daqui a pouco eu tô lá colocando uma grana federal num canal e que não tá convertendo e não estou percebendo que aquilo tá um ralinho aberto e que tá indo embora. Então a ideia aqui é fazer o quê? Fazer com que as pessoas entendam que sim, precisamos de métricas e precisamos saber como chegar nessas métricas. E aí isso só vai acontecer com qualificação. Teu funcionário, teu colaborador, muitas vezes ele não tá preparado para isso. Ele não vem com habilidades e competências natas de um vendedor. E aí a propósito aí para quem tá querendo entrar no mercado. Cara, se tu fizer uma qualificação em vendas, que tu saiba ser de fato um vendedor com performance, tu vai fazer muito dinheiro. É uma das profissões hoje que vai converter muito e para os próximos anos vai ser uma das mais valorizadas. E você, que não vai sair do lugar que está ali como atendente tirador de pedido, você vai ser substituído por um tablet, você vai ser substituído pela inteligência artificial que vai fazer o pedido de forma autônoma. A gente está vendo uma evolução que as pessoas que não são mais necessárias, elas estão ficando para trás. E aí não adianta dizer que não tem emprego, que, né, aquela coisa toda, porque daí a gente vai para um outro viés. Então, para você que está nos ouvindo hoje, olhe para dentro da sua empresa e veja se tu tem alinhamento entre financeiro, entre o teu comercial, o teu marketing. E se você não tem, aí, Cabelo, fica um convite para o pessoal. Todo mundo via me pedindo um treinamento comercial. Eu não consegui, inclusive, botar no programa de gestão, que está acontecendo no Espaço Sicredi de forma voluntária e está muito legal. A gente divulgou aqui na rádio, deram 73 inscritos. Olha que legal. Foi bem bacana.
Então tá bombando o programa de gestão, estamos no 3º encontro hoje, é todas as quintas-feiras, hoje é inteligência emocional, e o pessoal me pediu comercial. Mas eu não tenho hoje um treinador comercial para isso que consiga vir de forma voluntária para fazer o programa. Então nós fizemos um contato com o Ricardo Catani, que hoje é um dos melhores trainers do país. Conseguimos encaixar uma data na agenda dele, porque ele tem um programa de televisão em São Paulo e hoje também está fazendo ponte aérea com os Estados Unidos e atendendo o Brasil inteiro. Então é bem difícil de conseguir contatar o Catani, mas conseguimos uma brecha na agenda para 12 de maio. E aí a gente vai fazer o Esquenta Agregar no Espaço Tomazini na próxima terça-feira. Gente, o Esquenta Agregar, ele é a oportunidade de você levar a sua equipe de atendentes e comercial para fazer treinamento. Por que eu digo isso? O ingresso é R$ 97,00. É literalmente o preço de custo do jantar, porque nós vamos ter um jantar com bebidas inclusas neste valor para oportunizar, desde o pequeno até o grande, enfim, levar o maior número de pessoas para poder treinar. Estamos apenas com 200 vagas liberadas, que é o que a gente consegue atender. Então, quem ainda não garantiu o seu ingresso, dá uma corridinha, porque senão você vai ficar para trás e você vai perder a oportunidade. Terça-feira agora, no Parque Tomazini, em Gramado, temos 200 vagas, né? Na verdade não temos mais 200, a gente já tá com mais de 60, foi aberta há uma semana, tá? As inscrições. A gente já tem 60 inscrições vendidas, então a gente ainda tem aí o restante até 200 vagas. O pessoal me pergunta quando é que termina as inscrições. Gente, termina a inscrição a hora que terminar os 200. Então, possível que na segunda-feira de noite encerre as inscrições, até independente do número. Até porque o pessoal deixa sempre para a última hora e a gente sabe que como também não foi lançado com muita antecedência, vai esgotar rápido. Rapidinho. Exato. Esse aí foi uma ação assim, ó, tipo papum para quem realmente tiver interessado em vender mais, em vender melhor, porque também vender mais só não significa botar mais dinheiro no bolso, né? Às vezes tem gente aí que vende muito e continua com fluxo de caixa baixo. Ju, mas eu tenho venda. E aí entra a parte do financeiro. Mas como é que tá a margem? Teu custo tá certo? Como é que tá isso? Fez um CMV bom. Fez um CMV bom? Então fica o convite aí para a comunidade, não percam essa oportunidade. A gente já colocou o jantar para que as pessoas consigam sair do trabalho às 6 horas e ir diretamente para lá. Então vai ser um momento de fazer uma imersão na área de vendas com um dos melhores, eu falo assim de boca cheia, porque eu já participei, eu investi há muitos anos atrás, conheci o Catani, comprando os cursos dele, ele já teve a oportunidade de estar palestrando no Inovação em Gramado, né? Então a gente tinha ali no Inovação 800 pessoas fazendo treinamento de vendas com ele, e foi no Inovação que a Cris Arcangeli conheceu o trabalho do Ricardo, e aí ele foi para São Paulo trabalhar com ela. Então, ele é muito, muito, muito bom e com certeza vai vir agregar aí para sua equipe, né, para dar uma movimentada e entender quais são essas métricas, o que está mudando hoje nos canais de vendas e na comunicação, né? Porque daí a gente tem vários vieses aqui dentro do plano comercial que eu preciso atentar. O meu público, o meu canal de venda, como eu estou me comunicando. E claro que depois a gente tem ali, que não é nada menos importante, né? A gente está falando de vendas e de financeiros aqui, mas os treinamentos de liderança, os treinamentos de motivação, de hospitalidade, daquilo tudo para o bom atendimento faz parte desse jogo todo. Então, que a ideia é chamar a atenção do empresário e perguntar como é que tá as tuas vendas hoje, amigo? Às vezes a gente fala só em vendas unicamente, mas vendas é um monte de coisa. Sim, é um contexto todo, né? Todo um contexto todo. E uma coisa que a Ju falou, e eu acho que é muito importante também a pessoa se atentar, e aí eu acho que é uma dica, um cara que trabalha com venda vamos lá, desde os meus 18, 46, né? Quase 30 anos, né? Acredite no produto que você vende. Se você não acredita no produto que você vende, de repente você está no lugar errado. Não significa que o produto não seja bom, mas daqui a pouco você não acredite. E muitas vezes tu conversa com algumas pessoas e ela claramente te passa a noção, de repente, de que ela não está acreditando na venda dela, né? E aí, se tu não acredita no produto que tu tá vendendo, eu acho que de repente tu tá no lugar errado. Ou tem aquele cara que é o contraponto, né? Que ele quer empurrar a venda de goela abaixo, ele tá mais empolgado do que o próprio comprador, né? Ele já tá falando, ele faz as perguntas pro comprador, já responde, já tá quase assinando pelo comprador lá. E ele não dá nem voz pro comprador de tão desesperado que ele tá, né? E claro, todo mundo precisa vender. Claro. Eu falo, inclusive, às vezes a gente não se preocupa em treinar o cara lá que... O cara da limpeza. O cara da limpeza também é um vendedor. É ele que vai estar na rua, é ele que vai estar falando do teu negócio. Inclusive, é muitas vezes o teu colaborador internamente que te vende na rua. Bem ou mal, né? Porque pode ser que ele também fale mal de ti na rua. Aí não tá e aí não tá adiantando.
é importante que essas pessoas elas sejam vistas e que você consiga treinar toda a sua equipe. Por quê? Porque eles estão o tempo todo vendendo. Quem vende para você é a tua equipe. Então é importante que eles saibam o que vender, como vender e se de fato eles estão entregando. O Cabelinho falou uma coisa assim, foi chave, Cabelinho. Como eles estão vendendo o teu produto. Porque o cliente não quer que as coisas sejam jogadas de goela abaixo nele. Ele quer comprar, ele quer ter o poder de decisão. E hoje tá tão chato, gente. Falando de canal de vendas, eu recebo 800 mil ligações todos os dias. Eu recebo 500 propagandas todo dia. As pessoas estão começando a ficar já chateadas de tanta coisa que tem. E é muita informação. Oferta, né? Tá com muita coisa. E a gente não recebe coisas locais. A gente recebe coisas do país inteiro. Então, cuidar e ver qual a estratégia hoje que pro meu negócio, até porque o que serve pra Ju não serve pro Cabelinho, não serve pro Léo. Né? Então, pro meu negócio, pra minha narrativa, pros meus clientes, para aquilo que eu quero fazer, o que tá servindo hoje? Não é uma receita de bolo, com certeza. Cada cliente tem a sua necessidade. Bom demais, Ju. Baita pedindo então na próxima terça-feira, treinamento de vendas lá no Espaço Tomazini. Linha Carazal, né? Ali na região. É linha Carazal, tem estacionamento, é um espaço de fácil acesso. Então, assim, o pessoal pode ir com toda a tranquilidade do mundo, pode ir com calma. Porém, o check-in vai ficar aberto das 18h30 até as 19h. 19h a gente faz a abertura oficial do evento. A gente vai fazer o jantar antes, para que depois o pessoal consiga sentar, já vai ter comida, não vai estar com fome. Vai ser uma comida muito gostosa, com certeza o Beto, com todo carinho, vai preparar pra gente lá no restaurante, que é do ladinho, né? Então, a gente vai fazer no mesmo espaço onde vai acontecer o evento, já é do lado a parte gastronômica. O espaço é legal, o ambiente é bom, tem toda a climatização, então se tiver frio, Ju, eu não vou porque vai estar chovendo. Cara, pode ir porque vai estar quentinho se tiver frio, vai ter a temperatura adequada se tiver calor. Com certeza o ambiente vai ser muito bom. Vamos estar trazendo algumas coisas também de lançamento, né, dentro da abertura oficial ali quando o Catani entrar. E o Catani vai dar show como ele sempre dá. Então, assim, aposte que vai ser um momento para você. Vai com o coração aberto, vai com intenção de treinar, não só pela janta, obviamente, porque a janta lá no Carazal é muito boa, mas vai pensando no que você vai poder trazer depois para dentro da sua empresa e compartilhar, né, com o teu negócio. Ganho corporativo da participação do evento, né? Excelente. Obrigado, Ju, pela participação conosco no GJR dessa quinta-feira. Um rápido intervalo, a gente já volta para o último bloco aqui no Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional.